Boa tarde, boa noite a todos aqui no Brasil e buenas tardes a todos de América do Sul, principalmente os amigos de Colômbia. Para nós é uma satisfação estar recebendo a todos para esse webinar que tem como objetivo a comemoração dos 32 anos de aniversário da Constituição Federal Brasileira. Vou fazer uma pequena introdução, depois nós teremos a palavra do coordenador do curso, professor Dr. Josué. Na sequência, vamos ter também uma fala da acadêmica Mirelle e iniciaremos as exposições acadêmicas, inicialmente com a professora Manuelita e depois o professor Álvaro, que vai fazer a sua exposição. No final, nós vamos abrir um período para os debates e também as exposições finais dos nossos expositores. Bom, hoje nós estamos comemorando, 5 de outubro, o aniversário da Constituição, e é sempre bom nós lembrarmos, né, no dia desse aniversário, os fundamentos e os objetivos a qual estruturam o Estado democrático brasileiro. Então, os fundamentos da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vejo que esses fundamentos são alicerce que estruturam esse Estado democrático constituído a partir de 5 de outubro de 1988. E como objetivo fundamentais dessa república está o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social, nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e principalmente promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação. Então, vejo que, pelos fundamentos, né, e pelos objetivos a qual estão estruturados o Estado Democrático Brasileiro, demonstra a importância que a Constituição de 88 tem para a sociedade brasileira. Advinda de um período anterior de exceção, que foi o período da ditadura militar, a Constituição de 88, que está em vigor hoje, é um importante instrumento de reconquista dos direitos fundamentais para todos os integrantes, né, de toda a sociedade brasileira. Bom, também hoje é o dia da proclamação da República de Portugal, que foi em 5 de outubro de 1910, né, que plantou essa forma de governo naquele Estado. E também eu gostaria, a partir, né, de também cumprimentar, né, e saudar a todo o povo de Portugal, também lembrar, né, que no dia 25 de abril de 74 houve a Revolução dos Cravos e que encerrou um longo período de ditadura, que começou com uma ditadura militar em 1926, depois Salazar assume em 1932 e permanece até 1974, então, quando ocorre a Revolução dos Cravos. Por que eu faço essa referência? Porque a partir daí também promulgada em Portugal a Constituição Portuguesa em 1976. E a Constituição Portuguesa de 76 é uma Constituição que também traz a redemocratização do Estado de Portugal. Então nós temos uma semelhança muito significativa, né? Não só com Portugal, como a Espanha também, que após também um longo período de ditadura, também em 1979, inaugura uma nova Constituição democrática. Então, o Brasil, a Constituição de 88, ela vai ter inspiração muito forte do constitucionalismo português, né, da Constituição portuguesa, porque é uma Constituição que vai estar estruturada também na relevância dos direitos fundamentais. E para título de exemplo, assim, que é importante que ocorre em Portugal, né, que no dia 25 de abril é feita uma manifestação popular das corporações profissionais, das corporações dos profissionais públicos, da comunidade em geral, reafirmando
a importância da Constituição de 76 e das conquistas que foram colocadas por ela, né? Então, são várias manifestações de que, reenaltecendo a Constituição de 76 e a redemocratização daquele Estado. Então, as pessoas vão para a rua, fazem uma comemoração, mas uma comemoração cívica e cidadã, no sentido de reafirmar a importância da Constituição Federal. Hoje, nós não estamos na rua, né, fazendo esse movimento. Nós estamos inaugurando esse evento justamente para enaltecer, para afirmar a importância que tem a Constituição de 1988. Bom, eu passo a palavra agora ao professor Dr. Josué Emílio Müller, coordenador do curso de Direito do Campi de Guaíba. Bem, boa noite a todos. Me escutam bem? Bem, inicialmente eu gostaria de saudar a todos os acadêmicos do curso de Direito do campus de Guaíba e de outros cursos de Direito da UBRA, aos estudantes estrangeiros, especialmente aos estudantes da Colômbia que nos acompanham nessa noite, e demais convidados e assistentes presentes, seja pelo link do Google Meet, seja por streaming. Agradeço de modo muito especial ao professor Sérgio Roberto de Abril pela organização desse importante evento comemorativo e alusivo ao 32º aniversário da Constituição Federal Brasileira, e faço isso em nome da coordenação do curso de Direito dessa unidade da Universidade Luterana do Brasil. Agradeço também, de um modo muito especial, a acadêmica Mirelle Gonçalves de Faria Hugo, enquanto representante dos alunos da disciplina de Direito Constitucional, e aos nossos palestrantes, professora Manuelita Hermes e professor Álvaro José Cavidá Jiménez, pela aceitação e presença nesta noite, o que muito nos honra. Somos muito gratos e nos sentimos privilegiados, honrados por compartilharem conosco suas reflexões. O aniversário da promulgação da Constituição Federal Brasileira não se perfaz apenas como uma lembrança alusiva a uma data comemorativa, mas se constitui como uma lembrança de um momento histórico marcante para o nosso país, que se relaciona com o processo de redemocratização, como muito bem referido já pelo professor Sérgio. Trata-se de uma data em que lembramos de reivindicações e conquistas de todos e para todos os cidadãos, da importância de direitos fundamentais e direitos humanos em favor da tutela de iguais liberdades para todos, do compromisso em relação a uma sociedade democrática mais igualitária e de um Estado que sirva, por meio de políticas públicas, de fato aos interesses comuns. Em suma, temos muito a comemorar, a rememorar, a refletir no dia de hoje, sobretudo para que saibamos preservar um legado, projetar um futuro comum com base em sólidos pilares constitucionais e resistir aos ventos populistas que por vezes testam e vergam as nossas instituições. Que saibamos, enquanto operadores do direito e juristas, preservar os compromissos incorporados em nossa Constituição, honrar os nossos antepassados e suas lutas, e cumprir as nossas funções. Uma boa noite, um bom evento a todos e muito obrigado novamente. Vocês me escutaram? Sim, eu acho que o professor, acho que foi o professor que caiu ali. Está retornando agora aqui. Escutamos certo. Bom, fiquei com receio de que eu tivesse ficado falando sozinho aqui. Aproveito para saudar de um modo muito especial, já fiz essa saudação de forma procedimental antes, mas agora ainda de um modo mais caloroso, a todos os ex-alunos, alunas que revejo hoje, com muita saudade, viu? Das aulas, seja de ciências políticas, e teoria do Estado da Constituição, seja de filosofia, ética, e história do direito. Obrigado, professor. Desculpe, houve uma pequena queda aqui, mas já nos restabelecemos, né? Bom,
Obrigado, professor José, pelas palavras. E, dando continuidade, eu passo a palavra à nossa acadêmica Mirelle Gonçalves de Faria Hugo para a sua manifestação. Boa noite a todos e boa tarde para o pessoal que está no exterior e num fuso horário diferente. Bom, a convite do professor e indicação dos colegas, me coube fazer essa saudação e espero ter correspondido a essa indicação, ou a corresponder, melhor dizendo. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela surgiu com um espírito de redemocratização. Foi produzida no que os cientistas políticos chamaram de terceira onda da democratização, ocorrida na segunda metade do século XX, em diversos países da Europa, da América Latina e da África. Esse modelo constitucional, predominante nas democracias ocidentais, trouxe os direitos fundamentais como centro de gravidade. E assim o é a Lei Maior do Brasil, que completa, no dia de hoje, seu 32º aniversário. Ulisses Guimarães, ao se referir a ela, advertiu com clareza: a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Já o ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, vê na Constituição o estatuto que rejeita o poder que oculta e não tolera o poder que se oculta. Ainda há muito por se realizar. Existem promessas, especialmente no campo social, pendentes. Alguns compromissos e instituições foram estabelecidos. Surgiram emendas constitucionais destinadas à atualização ou ao aperfeiçoamento. Também houve retrocessos. Mas nada pode levar ao descrédito das leis ao longo desses 32 anos. Nenhuma Constituição é uma obra acabada, e a sua legitimidade depende da crença e do empenho das instituições e da sociedade. Por essa razão, exposta anteriormente, é tão importante para nós, acadêmicos, dessa disciplina de direito constitucional, termos a oportunidade de, enquanto da comemoração dos 32 anos da Constituição Federal do Brasil, tê-los tão nobres convidados para que, com os vossos conhecimentos e experiências, possamos compreender melhor a firmeza do propósito, de como se compreende, interpreta e observa-se a lei maior. Eu agradeço pela oportunidade de saudar a professora mestre Manuelita Hermes, ao professor e mestre Álvaro Jimenez, em nome dos acadêmicos da disciplina de Direito Constitucional da Universidade Luterana do Brasil, do Campo Guaíba, e agradeço em especial a oportunidade que me foi dada pelos colegas e pelo professor mestre Sérgio Roberto Abreu. Muito obrigada e acredito profundamente que será um divisor de águas para nós, alunos dessa disciplina, esse encontro nesse dia tão marcante para a história da sociedade brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado, Mirelle, pelas tuas importantes e belas e profundas palavras, tá? Que muito enriquece o nosso evento. Bom, feita essa parte introdutória, nós vamos passar, então, para a nossa parte acadêmica, com nossos expositores. Então, eu convido, nesse momento, a nossa primeira exposição, a professora Manuelita Hermes, a qual já antecipo o agradecimento por poder propiciar esses momentos, né, da sua agenda tão extensa para estar aqui conosco neste momento. A professora Manuelita, ela é mestre pela Università degli Studi de Roma e também ela é a mesma universidade onde atualmente ela está cursando o seu doutoramento. É procuradora federal, assessora de ministro no Supremo Tribunal Federal, é membro da Associação Internacional de Direito Constitucional.
O tema que a professora vai abordar são 32 anos da Constituição Federal e os novos contornos da justiça ecológica. Seja bem-vinda, professora Manuelita, e você tem a palavra nesse momento. Muito obrigada, boa noite, buenas tardes a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo querido professor Sérgio Roberto de Abreu para participar deste evento marcante na Universidade Luterana do Brasil, em homenagem ao aniversariante do dia, a nossa Constituição Federal de 1988. Parabéns também ao professor José Emílio pela organização do evento, a quem eu também agradeço o convite. E a querida Mirelle Gonçalves, obrigada pelas boas-vindas e parabéns pela rica abertura. É uma grande satisfação estar aqui também ao lado do querido professor e amigo Álvaro Jiménez, diretamente da Colômbia, uma pessoa de quem eu saúdo também os estrangeiros que participam. É uma honra, professor, dividir a exposição deste evento. Desejo um abraço, mando um abraço virtual. Gostaria de iniciar o meu tema nós falamos já da aniversariante, mas eu gosto muito de recapitular a família dessa aniversariante, de onde ela veio, como foi que ela nasceu, né? Vamos recapitular a nossa história constitucional, que eu acho fundamental para compreendermos a importância da Constituição de 1988. Nós somos um país fruto de uma colonização, eu vou falar de justiça ecológica, e é o país símbolo mundial do meio ambiente, e desde que chegaram aqui os colonizadores, nós tivemos a primeira Constituição, o primeiro marco constitucional do país, em 1824, que infelizmente foi fruto da sua época. Havia uma grande dissociação entre texto e contexto, o caráter de exploração era muito grande, tínhamos um regime escravagista, tínhamos as populações tradicionais aqui, os indígenas, que ficaram à margem desse texto. Tínhamos a exuberância ambiental e ecológica, que também ficaram à margem do texto. Então, é bom lembrar a Constituição de 1924 como o primeiro texto constitucional deste país e que passou ao largo de temas importantes, porque ela realmente foi fruto da sua época. Tivemos a independência, tivemos a República e, posteriormente, a Constituição de 1891, que teve a chance de realizar um projeto republicano, um projeto de igualdade, um projeto de Estado nacional, mas também, como fruto do seu contexto, não refletiu o projeto que os brasileiros desejavam e mereciam. Posteriormente, a de 34, com um traço já de trazer um Estado social, muito influenciada pela Constituição mexicana de Querétaro, pela alemã de Weimar, ensaiou inaugurar uma nova forma de prover direitos aos brasileiros, mas, infelizmente, tivemos aí uma queda democrática com a polaca, a Constituição de 1937. Posteriormente, eu estou sendo bem sucinta para não me alongar um pouco na história, mas gostaria de pontuar esses documentos constitucionais. Tivemos a de 46 e um período turbulento de tentativa de concretização democrática, mas que, infelizmente, foi alvo de um período de um golpe civil-militar que instaurou um regime de exceção no nosso país, consagrado posteriormente pela Constituição de 67 e pela emenda número 1 de 69, que para muitos pode ser considerada uma Constituição. A aniversariante, enfim, rompeu esse período ditatorial, esse período de exceção, esse período de ausência de direitos fundamentais, de ausência de garantias, e veio consagrar uma nova era para esse Estado brasileiro. A Constituição Cidadã, como a cara Mirelle Gonçalves falou, mas além de todo esse aporte de cidadania, ela trouxe no artigo 225 uma previsão protetiva do direito ambiental e deu a fundamentalidade ao direito ambiental. Então, além de ser uma Constituição cidadã, ela pode ser também chamada de uma Constituição ecológica ou uma Constituição verde, nas palavras do ministro Luiz Fux,
ministro do Supremo Tribunal Federal, que quando ele julgou a ADC 42 sobre o então o novo Código Florestal, 2012, ele deu essa alcunha de Constituição Ecológica ou verde. E esse aporte de fundamentalidade ao direito ambiental, de onde surgiu? Nós precisamos compreender o motivo desse texto trazer essa proteção ambiental. Não foi à toa, foi fruto do contexto anterior, principalmente em relação às décadas de 60 e 70, que foi quando a questão ambiental se tornou, na verdade, um tema global. Nós tínhamos nessa época a descolonização da África, por exemplo, com um grande período de degradação ambiental, de exploração. E, em 72, a famosa Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente Humano, a Conferência de Estocolmo, que deu um novo rumo à temática do direito ambiental no mundo. Né? Então, teve todo esse transcurso histórico de afirmação dos direitos humanos e afirmação do direito ambiental, que resvalou aqui na nossa Constituição de 1988, como reflexo dessa política mundial de valorização do direito ao meio ambiente. Também em 1988, nós tivemos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos o Protocolo de São Salvador, que é um protocolo adicional à Convenção Americana. A Convenção Americana é o documento principal, maior, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ela é de 69, mas inicialmente ela não previa os direitos econômicos, sociais, ambientais, culturais e ambientais, os chamados DESCA. Então, só mediante o Protocolo de São Salvador, em 1988, ou seja, no mesmo ano da nossa Constituição, é que foram previstos os direitos econômicos, sociais e culturais, e o seu artigo 11 traz o direito humano ao meio ambiente. Então, foi nesse contexto que nós tivemos o surgimento da Constituição de 1988, com esse aporte do direito ambiental. E o Brasil, então, que era um pouco mal visto à época também, por conta da falta de proteção ao meio ambiente, encabeçou essa agenda, por assim dizer, e tivemos aqui em 92 a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, por exemplo, no Rio de Janeiro, e tivemos a Você Manolito, chegou a trancar um pouco. Pode repetir essa última frase, por favor? Sim. Sim, claro. A está instável. Então, em 1992, nós tivemos a conferência, foi por aí, acho que eu estava, das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Nós tivemos a inauguração do uso de convenções quadro, uma vinculatividade para os estados, mas, de qualquer forma, é uma engenharia, digamos, de soft law, que traz um certo compromisso dos estados quanto ao tema. E em 92, agora em 95, por exemplo, aqui no Supremo Tribunal Brasil, no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos um processo do ministro Celso de Mello, que afirmou que o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito de ação ou dimensão. Então, nesse julgamento foi consolidado, além do texto constitucional trazer, ele foi realmente interpretado como um aporte de direitos fundamentais e o direito de terceira geração de dimensão. Por quê? Porque ele envolve a solidariedade. O direito ao meio ambiente não é um direito individual, é um direito coletivo, um direito transindividual. E ele precisa desse aporte, desse valor de solidariedade para ser concretizado. Um valor fundamental para que se pense o meio ambiente. Também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao longo da interpretação do direito ao meio ambiente, nós tivemos a afirmação da primazia. Então, o direito ao meio ambiente tem primazia. Ele é um direito que deve ser preservado, ele tem primazia exatamente em razão da
Oi, as Manuelita. futuras Deu, gerações. oi. Deu uma travada novamente aí, eu Sim? acho, no sistema. Eu acho que é Uhum, o horário. sim. Não Uhum. sei se o horário da internet começa Tá a ficar ótimo. Não, mais mas foi pesada, só mas a por última favor, ideia. me avise qualquer coisa que eu repito. Tá, Então, eu estava falando da sim. solidariedade, depois da Uhum. primazia, não Isso. é isso? Que ele tem a primazia em razão da intergeracionalidade. A gente precisa do meio ambiente para as próximas gerações. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade, a indisponibilidade, a individualidade e a solidariedade como características do direito ao meio ambiente. Então, nós temos os interesses envolvidos, que são interesses coletivos, interesses da sociedade, interesses até globais, por que não dizer? Por quê? Porque eles ultrapassam gerações, eles ultrapassam fronteiras. Né? Então, não é à toa que o direito ao meio ambiente está no centro da agenda internacional, está no centro das preocupações internacionais, como eu falei, desde a Declaração de Estocolmo até os inúmeros documentos que já foram assinados em relação ao meio ambiente. Infelizmente, no plano internacional, embora tenha toda essa produção legislativa, digamos, né, tratados, documentos internacionais, toda essa mobilização dos Estados, a gente, na verdade, pode dizer que não existe uma maturidade jurídica no plano das relações internacionais e esse equilíbrio de soberania no plano internacional. Está travando, Manuelita? Tá travando de novo. Travou de novo. Tá bem. Ai, gente, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Vou até ligar para o meu provedor depois para tentar ver o que se passa. Mas agora vamos continuar. Claro, tranquilo. Então, temos toda essa produção de encontros, de documentos, etc., mas a maturidade da exigência, da vinculatividade em relação ao direito ao meio ambiente no plano internacional ainda está por vir. Ainda é algo que nós desejamos que aconteça, mas ainda não. Então, existe uma fragilidade. E essa fragilidade internacional, em relação à efetividade, precisa do reforço da proteção no âmbito do Estado. Então, como o ambiente é muito profícuo em declarações, é muito profícuo em soft law, mas não necessariamente na exigência, na vinculatividade, na efetividade, nós precisamos que o judiciário de cada Estado, sim, assuma essa postura de proporcionar a efetividade, a proteção dos direitos humanos em relação ao direito ao meio ambiente. Então, nós vamos do global ao local globalizado. Né? Então, assim, nós temos toda essa produção global e aí Travou a última ideia. Precisamos desse aporte internacional, desse aporte global, mas com a efetividade nacional e local para fazer exatamente esse local globalizado. Então, estou falando de alguns documentos de proteção de direitos humanos regionais. Nós temos, eu mencionei aqui o sistema interamericano, mas nós temos o sistema europeu, por exemplo. O sistema europeu de direitos humanos não tem na sua carta, que é a Convenção Europeia de Direitos Humanos, a previsão do direito ao meio ambiente. Então, não existe. E como é que se faz, Manuelita? A Corte Europeia de Direitos Humanos, ela não provê nenhuma decisão em relação à proteção dos direitos humanos, ao meio ambiente? Sim. Travou novamente. Sinto muito. Voltou? Voltou, agora sim. Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela provê a proteção do meio ambiente por via essa. Ou seja, para proteger outros direitos. Então, uma poluição sonora vai ser resolvida pelo direito à vizinhança. Alguns outros problemas ambientais são resolvidos por meio do direito à propriedade. Mas lá não existe, por exemplo, a previsão de proteção de direitos aqui no ano por meio do protocolo de São Salvador.
Mas, ainda assim, com a previsão do Protocolo de São Salvador, muitas vezes a Corte Interamericana de Direitos Humanos não se embasa, produz decisões que não são necessariamente embasadas na proteção ambiental em si. Então, muitas vezes, também é por via reflexa, pelos direitos de propriedade, sobretudo em relação às populações tradicionais, né, que nós temos aqui na nossa América Latina, os indígenas, os quilombolas. Então, muitas vezes, o avanço do desenvolvimento afeta essas populações por meio do direito de propriedade a essa terra tradicional, mas que, na verdade, isso acaba, levando à proteção do direito ao meio ambiente. Então, essa é uma técnica utilizada. É uma técnica utilizada na seara internacional, que é a técnica da proteção ambiental pela via reflexa ou indireta. Por quê? Porque nós precisamos ainda de um amadurecimento desses meios de proteção internacionais. Logo, enquanto esse amadurecimento não vem, nós precisamos do reforço do poder interno nacional para proporcionar essa efetiva proteção. Então, cabe aos Estados efetivar a proteção efetiva com base, sim, no direito ambiental, sem subterfúgios, sem contornos, sem via reflexa, nada que seja indireto. Diretamente. Incumbe aos Estados, como o Brasil, efetivar o quê? A justiça ecológica. E, atualmente, o Brasil se apresenta, quais são os novos desafios, quais são as características. O tema está em alta, está em debate no nosso país, devido às queimadas, devido aos animais que estão morrendo, devido ao aumento do desmatamento. Então, nós precisamos partir dessa premissa, que é a necessidade de uma justiça ecológica. E eu parto, primeiramente, também da concepção de justiça ecológica desenvolvida por Michele Carducci, na Universidade de Lecce, e ele apresenta exatamente a faceta social que acresce à justiça ambiental, né? Porque a justiça ambiental é voltada. A parte aí do autor que tu está citando não deu uma travadinha. Tu pode repetir novamente? Sim. Eu parto da... Desculpa, eu vou te interrompendo para ficar bem claro. Claro, tá? Por favor. Eu preciso desse retorno, porque para mim eu estou vendo aqui tudo. Muito obrigada. Pode perguntar. Não, mas está tranquilo, está bem claro, está ótimo. Está ótimo. É só de vez em quando pontos essenciais assim que eu vou te colocar. Tu estava comentando então, com o autor. Eu parto da concepção de justiça ecológica do professor italiano Michele Carducci. Ele é professor federal de São Paulo. Ouviu? Travou de novo no mesmo ponto. Na mesma fala, ele travou de novo. Agora sim, pode continuar. Eu acho que é bem importante essa ideia que você coloca, Manoita, da justiça ambiental, né? Da ecológica, né? Da justiça ecológica. Eu acho que essa ideia é muito importante, né? Por isso que eu estou destacando isso. Posso auxiliar na identificação do autor? Sim, professor. Por favor, professor. Se trata do professor Michele Carducci, da Universidade degli Studi del Salento. Aproveito para reconhecer aqui, né, que se tratou do meu orientador de doutorado. Olha aí, ó, estamos em casa. Então, escuto a referência do professor Michele Carducci com grande prazer e vou referir a ele na sequência. Ótimo. Olha, que felicidade! Fico muito contente. Eu tenho um carinho imenso com o professor Michele Carducci, exatamente lá em Lecce, Universidade de Salento. Nós nos conhecemos na época que eu morei na Itália, porque ele é muito amigo de alguns professores que eu tenho vínculos acadêmicos fortes. Ele morou no Brasil muito tempo, né? Acho que ele foi professor na Federal de Santa Catarina, não sei, no Rio Grande do Sul também. Unicinos? Unicinos? Ah, então. Ele tem vínculos muito fortes, ele até brinca dizendo que ele apresentava o professor brilhante, muito matemático. Ele está se dedicando muito à temática ambiental, assim, é uma referência mesmo em relação à justiça ecológica e outros temas
ambientais. Então, ele acrescenta... Eu estou lendo a mensagem, obrigada. Então, ele acrescenta uma faceta social à justiça ambiental. Exatamente porque a justiça ambiental, a clássica, ela foi feita para dirimir os conflitos, os problemas entre os seres humanos e o meio ambiente. Ponto. Mas o que acontece? O professor ele muda a localização desse conflito, ele coloca as relações sociais como centro dessa justiça ambiental. Ele traz essa faceta sistêmica à justiça ambiental e ela se transforma em justiça ecológica. Deu para ouvir? Espero que sim. Uhum. Ótimo. Ótimo, obrigada. Então, o professor Michele, deixa eu só adiantar um pouquinho e volto para essa parte. Nós estamos hoje, ao lidar com os conflitos em relação ao direito ambiental aqui no Brasil, um termo que está muito em voga é o que? Um litígio estrutural, problemas estruturais. E é exatamente isso que o professor tem finalidade estrutural. E é por isso que a gente tem essa dimensão global maior e ecológica em relação aos problemas ambientais. Então, exatamente, uma ação que ocorre em um lugar pode ter toda uma repercussão fora. A gente fala, a Amazônia é o pulmão do mundo, e aí alguns dizem, não, é do Brasil, está nos meus limites, dentro da minha soberania, da minha fronteira, mas sim, muito do que acontece aqui na Amazônia tem reflexo no mundo. Nós estamos vivendo uma pandemia, algo que é de todo mundo, que surgiu em um local específico, a controvérsia, mas a versão oficial é essa, e se espalhou pelo mundo, se tornou pandêmico. Então, exatamente para mostrar essa dimensão global. E assim, então, enquanto o global não é entendido como necessário para ser, como ferramenta de combate a esse tipo de conflito, nós vamos ainda ficar em soluções pontuais e locais que talvez não necessariamente resolvam, mas são necessárias. Como eu disse, como o sistema internacional como posto ainda é frágil na efetividade, nós precisamos sim do local para garantir a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente. E aí, me encaminhando para o final, eu vou dar o exemplo de 2 casos em relação ao Brasil que estão em curso, para ilustrar como está se comportando essa justiça ecológica no nosso país hoje. Então, temos a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 68, que é de relatoria do ministro Roberto Barroso. Qual é o número, Manuela? Tu falou? 708. 708. Tá, agora sim. 708. Uhum. 708, que é de relatoria do ministro Roberto Barroso. Tá? E temos outro exemplo também atualíssimo, que é a ADO, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, número 59. 59. De relatoria da ministra da Vida. Então, o primeiro caso, a DPF 708, é exatamente sobre o inadequado. O que é que se alega? Na verdade, ela foi proposta também. Ela foi proposta como ação direta por inconstitucionalidade por omissão, porque seria o caso da omissão do Estado brasileiro, a omissão da União em relação ao Fundo do Clima, Fundo Nacional para a Mudança do Clima, certo? Que aí isso teria consequências sobre o direito ao meio ambiente saudável. Só que, subsidiariamente, na petição inicial, tinha pedido de caso não fosse conhecida como ADO, para que fosse conhecida como ADPF. E assim foi feito pelo ministro Roberto Barroso. O ministro Roberto Barroso percebeu, pelo relato, que havia não só omissão, mas também que poderia configurar essa depressão ambiental. Então, inicialmente, a ADO 60, na época, inicialmente ela chegou ao Supremo como ADO 60, ela foi recebida pelo ministro Roberto Barroso como a DPF, exatamente por não versar apenas sobre omissão, mas também sobre ação. Então, ela virou ADPF com o número 708, certo? Então, exatamente nessa reunião, desculpe,
nessa decisão monocrática que reconheceu, conheceu a ação com a DPF, também conheceu a possibilidade de configuração de um estado de coisas inconstitucional. Então, um litígio estrutural é um estado de coisas inconstitucional. Então, e aí, professor Álvaro Renes depois pode dar uma brilhante exposição sobre isso, porque a Colômbia é referência em relação ao tema do estado de coisas inconstitucional. E o ministro Barroso agendou, à época, a audiência pública quanto a esse tema, para discutir o fundo do clima. E essa audiência, recentemente, nos últimos dias, 21 de dezembro, certo? Agora, semana passada, anterior, com a pandemia, eu estou um pouco sem noção de tempo. Ou foi na semana passada ou no anterior. Dias 20 e 22 de setembro. E aí, pela primeira vez no Brasil, houve um amplíssimo Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos participar, ele dividiu, né, a decisão é maravilhosa, super didática para quem quiser depois, no site do Supremo tem lá os documentos, e aí a decisão já escalonou os participantes por dia, o horário e por temas, ou seja, primeiro os representantes, depois, salvo engano, organizações sociais. Trancou de novo. Pela manhã. Sim, então ele organizou órgãos públicos, organizações sociais, institutos de pesquisa, tipo no primeiro dia. E aí no segundo dia, academia. Olha só que maravilha. E atividades empresariais. Então isso é uma abertura. Então você não se ouve só os órgãos públicos, nós ouvimos também os empresários. Não só as organizações sociais, institutos de pesquisa, mas também a academia. Foi um congresso, praticamente, de direito ambiental. Nomes brilhantes do direito no país, naquela audiência pública, e fica disponível na TV Justiça também. Eu considero assim, uma oportunidade de aprendizado incrível. Recomendo. Então, isso foi a DPF 708, que está nessa fase. Acabou de haver a audiência pública e vamos acompanhar o desenrolar da solução desse conflito, que aparentemente pode ser estrutural. E a ADO da ministra Rosa Weber, a ADO 59, já é em relação à alegação de uma omissão constitucional da União quanto à suspensão da paralisação do Fundo Amazônia. Ou seja, nesse caso, era uma omissão realmente. A ação foi proposta como ADO e permaneceu como ADO, não foi transformada em DPF. Por quê? É realmente uma omissão. O Fundo Amazônia está paralisado e a União está sendo omissa em suspender essa paralisação, ou seja, voltar. Essa é a alegação inicial. A ministra Rosa Weber também, seguindo essa linha, dessa técnica de abertura constitucional, de abertura do processo constitucional, designou a audiência pública, e aí eu já não sei se todos estão cientes, vai ser realizada nos dias 23 e 26 de outubro, então é algo que pode ser acompanhado. Já saiu toda a metodologia, saiu ontem, hoje, ou sexta ou hoje, que saiu a metodologia da audiência pública, de como vai ser realizada, também foi dividida em blocos, também foi organizada, e eu acho a grande novidade dessa metodologia foi a criação de um espaço deliberativo. O que é isso, Manuelita? O que é o espaço deliberativo na audiência pública? Significa o seguinte: todas as autoridades que foram aceitas e que vão falar, digamos, cada um com 20 minutos, e ao final, debate. Olha que maravilha no processo constitucional, ou seja, não só a relatora vai poder fazer questionamentos em relação a pontos específicos, mas os participantes, desde quando é justificativa, porque também, senão, nós temos um tempo a seguir, desde quando é justificativa, pode fazer um questionamento a um outro participante. Então, isso só faz enriquecer democraticamente o processo constitucional e o deslinde dessa causa, desse possível litígio estrutural. Então, aqui, para sumarizar, eu estou lançando aqui esses dois processos, que eu acredito que vão
tem hoje já uma grande relevância e vão dar novos contornos à justiça, já estão dando novos contornos à justiça ecológica, já um grande aprendizado, grandes inovações estão sendo trazidas, e aí eu gostaria só de compartilhar, em relação ao que eu observo quanto a esses dois processos, as características que eu vejo na metodologia dessa justiça ecológica. O recurso ao direito comparado. Travou? Travou? Travou. Voltar. Então, recurso. características... Ótimo. Uma das características é o recurso ao direito comparado, que é minha área de estudo, minha área de concentração, que é o direito constitucional comparado. Tanto o ministro Barroso quanto a ministra Rosa Weber, por exemplo, fazem referência à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso nas sessões monocráticas. E a Rosa Weber cita, por exemplo, decisões de outros países, porque esse tema está sendo defendido no Brasil, muito infelizmente, isso está sendo comum em outros países, claro, cada um com sua particularidade, mas para mostrar como o judiciário vem se debruçando sobre a temática ambiental. Então, a ministra Rosa Weber, por exemplo, cita o Paquistão, a Colômbia, em relação ao direito ambiental, a Corte da África do Sul, e além da Corte Americana de Direitos Humanos. Outro traço característico que eu vejo é a interpretação histórica. Né? O que foi que eu trouxe aqui, ainda que muito rapidamente? Para falar da Constituição de 88, eu fiz questão de pontuar um pouco do percurso histórico constitucional do nosso país. E isso vem sendo feito também como metodologia da justiça ecológica, ou seja, uma interpretação histórica, como vem sendo tratado o meio ambiente, como está ocorrendo o desmatamento nesse país, para, enfim, chegar ao momento atual e se debruçar sobre uma possível solução. Também a audiência pública, por exemplo, o ministro Barroso, na sua decisão, ele comenta a audiência pública para registrar, para ser um registro fidedigno do que se deu no passado. Então, trazer essas falas, trazer o registro oral de cada participante da audiência pública para trazer o que aconteceu. Em 2017, o que aconteceu? Por que começou ali a aumentar? 2019, etc. Então, é uma interpretação histórica, um método de interpretação histórica está sendo muito utilizada na Justiça Ecológica, no Supremo Tribunal Federal. Além disso, uma outra característica, a indissociabilidade dos direitos fundamentais. Então, não se fala em direito ambiental e tem todo um plexo de direitos fundamentais, como vida, saúde, identidade cultural, segurança alimentar, água. Então, nós vemos a construção dessa justiça ecológica em torno da interdependência de direitos, certo? E em relação a essa interdependência entre os direitos, há o quê? Também a necessidade de trazer a importância da proteção das comunidades tradicionais, porque nós temos o meio ambiente, nós temos indígenas, temos quilombolas e outras populações, e isso está sendo dito, está sendo cuidado também pela justiça ecológica. Além disso, o uso da audiência pública como uma grande ferramenta, né, como um espaço de participação, como uma forma de seja uma metodologia de abertura constitucional para o diálogo e o debate. Então, são essas características que eu trouxe, são essas as minhas reflexões em relação aos contornos. Travou. Travou. Travou no final. Mais são essas características, são essas as minhas reflexões em relação à justiça ecológica no Brasil. Agradeço mais uma vez o convite e coloco-me à disposição aqui para um debate. Muito obrigada, um abraço a todos. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Manuelita. Muito importante a tua abordagem, né, fazendo essa ampla visão
inicialmente sobre o histórico da nossa Constituição. É sempre importante nós relembrarmos, né, as características, né, da nossa história constitucional, principalmente a marcação de cada Constituição e o que ela significou para o país naquele momento, e que certamente ainda muitas questões que nós temos ainda na atualidade são decorrentes ainda, né, do pensamento constitucional de algumas etapas anteriores. Mas é importante, né, que você traz na sua fala, principalmente essa notícia, né, de um Supremo Tribunal Federal que é o guardião da Constituição, né, ele é o nosso garantidor do Estado constitucional, né, e dentro de toda essa luz democrática, né, principalmente para enfrentar temas de tanta complexidade, né, de tanta profundidade, como são esses temas que você está abordando, né, e construindo, né, e trazendo e construindo esse conceito de justiça ecológica, né. A nossa Constituição Federal, ela tem uma característica também, que é uma Constituição que trouxe para o nosso ordenamento jurídico, e ela está estruturada a partir do direito internacional. Então, nós temos uma ligação extremamente forte com o direito internacional, e principalmente no campo dos direitos fundamentais, trazendo, né, os dispositivos de toda a construção que a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção Americana de Direitos Humanos, dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos, que estão trazidos para a nossa Constituição e fortalecido, né, o leque dos direitos fundamentais. E agora, mais uma vez, na área ambiental, essa ligação é extremamente importante, né? Nós dominarmos os conceitos básicos do direito internacional ambiental e também como isso se alia, né, e se traduz numa interpretação e na aplicação do que está nos dispositivos da nossa Constituição. Então, as metodologias que vão evoluindo junto ao Supremo Tribunal Federal, né, no sentido de enfrentar os problemas significativos do Estado brasileiro, através das audiências públicas, através da própria abertura da figura do amicus curiae, né, que possibilita a participação intensa da sociedade nos debates. Então, isso vem trazer que a nossa Constituição ela está em boas mãos em relação à sua efetividade a partir do nosso Supremo Tribunal Federal. E todas as características que você coloca justamente são características de um direito atualizado, um direito contextualizado com os avanços internacionais e, principalmente, um direito voltado a um Estado democrático de direito para o cidadão, para a sociedade, e não um direito, uma interpretação da Constituição para o Estado. Então, é importante, né, nesse aniversário da Constituição, nós reafirmarmos isso. A Constituição existe para o povo, que é o titular do direito no nosso Estado. Muito bem, muito obrigado pela intervenção, né? Foi muito claro, né? Acho que conseguimos captar bem, entender bem a sua mensagem. Bom, nós vamos passar, então, de pronto para o nosso próximo expositor, professor Álvaro José Cadavid Jimenez, que está lá em Bogotá, né? A professora Marilena está em Brasília, né? E que bom, né? A tecnologia nos possibilita, pelo menos nesse momento ímpar que convivemos, né, da pandemia, mas ela está oportunizando que a gente possa se aproximar, embora distantes fisicamente, mas próximos pela tecnologia, e podemos ter hoje no nosso seio a presença do professor Álvaro José Cadavid Jimenez, que é professor titular da Cátedra de Direito Constitucional colombiano na Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Rosário, na Colômbia. Também é professor titular da Cátedra de Direito Processual Constitucional da Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade El Bosque, também na Colômbia. É professor titular do mestrado em Direitos Humanos e Direito Internacional dos Conflitos Armados na Escola Superior de Guerra da Colômbia. E também é advogado
e também é mestre em Direito Constitucional na Universidade de Sabana, da Colômbia. O professor Álvaro vai abordar o tema la acción pública de inconstitucionalidad en Colombia se convertiu em um verdadeiro recurso de cassação constitucional? É um questionamento que ele faz e vai nos responder na sua fala. Professor Álvaro, bem-vindo. Para nós outros é muito gusto que ustedes esteja conosco. Adelante. Bueno, ahora sí, nuevamente agradezco esta honrosa invitación que me ha hecho el apreciado profesor Sergio y estar aquí con toda la apreciada comunidad académica de la Universidad Luterana de Brasil y compartir con la apreciada profesora Manuelita, con quien ya hemos tenido la oportunidad de compartir en Portugal, en Lamego, en el mes de enero de este año. Espero que mi español pueda generar claridad frente al tema que quiero abordar, y es la acción pública de inconstitucionalidad en Colombia. Para mi intervención quisiera contextualizarlos para entender el protagonismo que ha tenido mi país Colombia en el derecho procesal constitucional, específicamente en la acción pública de inconstitucionalidad. El gran profesor Hans Kelsen, a quien todos hemos tenido la oportunidad de leer, quien además se ha constituido como uno de los principales exponentes del positivismo jurídico, se le ha considerado como el padre de los tribunales constitucionales, es decir, de lo que se denomina como el control concentrado de constitucionalidad. En la Constitución de Austria en 1920, el profesor Kelsen, quien por supuesto tuvo un protagonismo importante, específicamente en el Tribunal Constitucional de Austria, y quien también fue miembro, planteó como característica principal de este control concentrado tildarlo de un legislador negativo. ¿Por qué de un legislador negativo? Porque los tribunales constitucionales tienen esa facultad de expulsar del ordenamiento jurídico todas las normas jurídicas que sean contrarias a la Constitución. En el caso de varios países, no solamente es una contradicción entre la norma y un texto constitucional, sino también de aquellas disposiciones que se encuentran en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Estamos hablando de 1920. Y si nos vamos para Estados Unidos, ya en el año de 1803, la Suprema Corte de los Estados Unidos profirió una sentencia emblemática conocida como el caso Marbury versus Madison, donde surge la judicial review, es decir, el control de constitucionalidad. Es una sentencia muy importante, por supuesto, establece la garantía del principio de la supremacía de la Constitución. Esto es lo que se denomina el control difuso de constitucionalidad, que es la facultad que tiene cualquier juez de inaplicar una norma que sea contraria a la Constitución. Paradójicamente, Colombia adoptó un control integral de constitucionalidad, es decir, que acogió tanto el modelo kelseniano concentrado de constitucionalidad como el control difuso de constitucionalidad. En ese orden de ideas, en Colombia existe la acción pública de inconstitucionalidad, a la cual me voy a hacer referencia más adelante, y surge la excepción de inconstitucionalidad como modelo difuso, y es la facultad que tiene cualquier juez de inaplicar una norma jurídica por ser contraria a la Constitución. La principal característica del control difuso es que un juez puede inaplicar la norma, pero esa norma sigue produciendo efectos jurídicos. Lo que pasa es que se inaplica para el caso concreto. Ya si un ciudadano interpone una acción pública de inconstitucionalidad, ya nuestro Tribunal Constitucional puede expulsarlo del ordenamiento jurídico si lo considera contrario a la Constitución. Quiero comenzar con este contexto porque la acción pública de inconstitucionalidad fue hecha en Colombia. Y pues siendo colombiano, me siento orgulloso de saber que la acción pública surgió en Colombia en el año de 1910. Es decir,
que con el respeto del profesor Kelsen, de alguna manera nos adelantamos 10 años antes frente al tema de ese control concentrado de constitucionalidad. Estamos hablando del año de 1910 y el control de constitucionalidad concentrado surge con Kelsen en el año de 1920. Entonces ya nosotros fuimos pioneros dentro del marco del control concentrado. La acción pública surge con la reforma constitucional de 1910 que se le hizo a nuestra anterior carta política, que es la Constitución de 1886. En esta reforma constitucional surgió la acción pública de inconstitucionalidad. Y algo fascinante que tiene este mecanismo procesal constitucional de protección es que, a diferencia de la Constitución de Brasil, que al final quisiera dar algunos comentarios muy interesantes de esta bellísima Carta Constitucional, a veces todo pasa por algo, y cuando el profesor Sergio, abro algún paréntesis, me invitó a esta conferencia, pues me tomé el atrevimiento de leer la Constitución de Brasil y realmente la leí con mucha alegría porque encontré varias piezas muy interesantes que quisiera compartir con ustedes. Pero volviendo al tema, algo muy interesante que tiene nuestra acción pública es que es cualquier ciudadano que pueda hacer una acción pública de inconstitucionalidad. Es decir, que en Colombia una persona sin ser abogado, sin ser mucho menos experto en derecho constitucional, puede hacer una acción pública. Y es el poder que tiene ese ciudadano de decirle a un tribunal constitucional que declare inexequible o inconstitucional una norma jurídica. Yo, al revisar la Constitución de Brasil, evidencié que esa facultad o esa legitimación no la tienen los ciudadanos, la tienen otro tipo de instancias. Entonces me pareció muy interesante esa primera gran diferenciación entre nuestro texto constitucional con el texto de Brasil. La Corte Suprema de Justicia, quien fue la que ejerció ese control de constitucionalidad en Colombia, porque hay que hacer énfasis que fue con la expedición de la Carta Política de 1991 que se le confió la defensa y la guarda de la Constitución a la Corte Constitucional. Antes lo hacía la Corte Suprema de Justicia. Hay otros países que no tienen tribunales constitucionales, pero sí tienen Cortes Supremas y tienen salas constitucionales. Cuando la Corte Suprema de Justicia ejerció ese control de constitucionalidad de 1911 a 1991, yo logré evidenciar lo siguiente. Mi tesis de maestría que quiero compartirles partió de la siguiente hipótesis, y era determinar si esa acción pública, donde cualquier ciudadano puede presentarla, se convirtió en una especie de casación constitucional. Es decir, si la acción pública se volvió en un recurso formalista. Porque algo interesante de la acción pública de inconstitucionalidad es que es la única acción que tiene un contenido netamente político y no tanto jurídico. En Colombia existe la acción de tutela, que es como hablar del amparo, existe de cumplimiento, existen otros mecanismos de protección de los derechos humanos, pero la única acción que tiene un contenido político es la acción pública de inconstitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a ese ciudadano del común no se le pueden exigir requisitos adicionales a los establecidos por la norma. En el caso concreto, es el decreto 2067, donde se regula el procedimiento de la acción pública. Y esto quería hacer una investigación para evidenciar si cuando la Corte Suprema ejerció el control de constitucionalidad de 1911 a 1991, se volvió igual de formalista como la Corte Constitucional. Y aquí quiero plantearlo de la siguiente manera. La Corte Constitucional de Colombia, en vigencia de la Carta Política del 91, en el año de 2001 sacó una sentencia lamentable, es una sentencia terrible,
que es la sentencia C-1052 del 2001, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. ¿Qué pasó en esta sentencia? En esta sentencia, la Corte Constitucional se inventó 5 cargas argumentativas que debe tener todo ciudadano, que son la pertinencia, la suficiencia, la claridad, la certeza y la especificidad. Y cuando hice el estudio de la jurisprudencia de 1992 al 2015, logré demostrar en mi investigación que con la sentencia 1052 se mutó, en palabras de Jelinek, hubo una mutación de la acción pública en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que con estos 5 requisitos, el ciudadano ya se le exige cumplir con una alta carga argumentativa, es decir, que cualquier ciudadano tiene que leer a Robert Alexi, tiene que leer su teoría de la argumentación jurídica, o tiene que leer a Piensa, es decir, que a un ciudadano se le está exigiendo una carga argumentativa que la propia Constitución no está exigiendo. Cuando la Corte Constitucional ejerció el control de constitucionalidad de 1992 al año 2000, es decir, antes de la existencia de la sentencia 1052, las sentencias inhibitorias, es decir, las sentencias que no resolvían de fondo una demanda por no cumplirse con unos requisitos, fueron mínimos. En ese periodo de 1992 al 2000, la Corte Constitucional profirió 653 sentencias inhibitorias, de las cuales solamente 12 sentencias fueron por déficit en la argumentación jurídica. Y esto es un resultado muy importante en mi investigación, porque antes de la sentencia 1052, la Corte Constitucional sí se tomó en serio la acción pública, porque entendió que la acción pública la puede hacer cualquier ciudadano. En cambio, a partir de la sentencia 1052, se incrementaron las sentencias inhibitorias. Quisiera compartir estos datos estadísticos para que ustedes vean cómo en Colombia, lamentablemente, nuestra acción pública se ha convertido en una casación constitucional, y eso ha generado un desinsentido por parte del ciudadano de que no quiere presentar una acción pública porque sabe que su acción probablemente va a ser denegada por la Corte Constitucional. Permítanme compartirles la siguiente estadística. En el año 2010, la Corte Constitucional de Colombia profirió 52 sentencias de fondo, es decir, que consideró que la demanda de inconstitucionalidad sí cumplía con los 5 requisitos o las 5 cargas argumentativas que ya les mencioné, y profirió 46 sentencias inhibitorias por déficit de argumentación jurídica, porque consideró que el ciudadano no había cumplido alguno de estos 5 requisitos. ¿Qué evidencié en mi investigación? Y eso es muy interesante. Si me lo permiten plantearlo en estas palabras. En la sentencia 1052, la Corte se inventó la enfermedad, es decir, estos 5 requisitos que les repito son claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Pero la Corte también se inventó la cura en esa sentencia, que es el principio pro actione. ¿Qué es el principio pro actione? Pues no es más que la tutela judicial efectiva, es decir, la garantía del derecho fundamental al acceso a la justicia. ¿Qué dijo la Corte en la propia sentencia 1052? Si usted, ciudadano, en su demanda no cumple con alguno de estos requisitos, tranquilo, que yo como Tribunal Constitucional de oficio lo voy a subsanar la demanda. Es decir, que si el ciudadano, por ejemplo, no cumple con el requisito de claridad en su demanda, la Corte de oficio la ajustaba, la adecuaba para efectos de emitir una sentencia de fondo. ¿Qué logré evidenciar en mi investigación? Que de la sentencia 1052 al 2015, es decir, del periodo jurisprudencial del 2001 al 2015, la Corte Constitucional aplicó en muy pocos casos el principio pro actione. Casos pueden ser 4 por año, 5 por año.
cuando la Corte por año estaba profiriendo entre 120 y 140 sentencias. Lo que también logré evidenciar en mi investigación es que la Corte Constitucional no cumplía con una carga argumentativa de decir por qué en un caso se aplica el principio pro actione y por qué en otro caso no. Y eso trae una consecuencia lamentable en un Estado democrático, de derecho como el colombiano, y es que se debe garantizar el derecho a la igualdad, porque en el caso del ciudadano Y, la Corte sí le aplicó el principio pro actione y en el ciudadano Z no lo hizo. Entonces logré demostrar que nuestra acción pública realmente mutó en un recurso de casación. Hoy en día tenemos que ser expertos en derecho constitucional para hacer una acción pública. Y es importante volver a esa naturaleza de la acción pública, y es que es cualquier ciudadano el que pueda hacer una acción pública de inconstitucionalidad, acción a la cual no se le exige a una persona tener conocimientos de derecho. Hoy en día la Corte Constitucional sigue ejerciendo una alta carga argumentativa. En nuestro ordenamiento jurídico, el ciudadano también puede demandar reformas constitucionales a nuestra Constitución. Nuestra Constitución política puede ser reformada mediante 3 mecanismos: mediante un acto legislativo expedido por el Congreso de la República, mediante un referendo, que es un mecanismo de participación ciudadana, que también lo tiene nuestra apreciada Constitución de Brasil, y mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha dicho que si un ciudadano quiere demandar una reforma constitucional, por ejemplo, un acto legislativo, dice la Corte, usted, ciudadano, tiene que cumplir una mayor carga argumentativa. Es decir, que si un ciudadano hace una acción pública contra una ley ordinaria, se le exige una alta carga argumentativa. Ahora imagínese que si es frente a una reforma constitucional, la Corte Constitucional de Colombia le exige una mayor carga argumentativa. Entonces, es muy lamentable que en nuestro ordenamiento jurídico la Corte Constitucional le esté exigiendo a un ciudadano una alta carga argumentativa. También que se ha evidenciado, y esto es una crítica a la Corte colombiana, el procedimiento que se hace al interior de la Corte es el siguiente: la Corte está conformada por 9 magistrados y se le denomina el magistrado sustanciador. Ese magistrado sustanciador, o el ponente, como también se conoce, es el que hace un estudio previo de admisibilidad de la demanda. ¿Y qué ha pasado? Que yo hago la acción pública y ese magistrado sustanciador considera que mi demanda sí cumplió con esos 5 requisitos o esos 5 carga argumentativa. Pero cuando ese magistrado ponente lleva ese proyecto a la sala plena, otros magistrados consideran que esa demanda no cumplió con esos requisitos. Entonces, ¿dónde queda la expectativa del ciudadano? Cuando un magistrado le admite la demanda y la sala plena le dice que no, y que por lo tanto da lugar a una sentencia inhibitoria. Entonces, es importante que en Colombia la acción pública vuelva a sus inicios, es decir, que a un ciudadano sí se le debe exigir una carga argumentativa, por supuesto, porque la Corte tampoco puede abordar cualquier tipo de demanda. Pero lo que yo también evidencié en mi investigación es que muchas veces las votaciones en la Corte eran 5-4, es decir, que por un voto la demanda de un ciudadano se convertía en una sentencia inhibitoria. Entonces ni siquiera los propios magistrados fallaban de manera unánime en la acción pública de inconstitucionalidad. Entonces, en ese orden de ideas, quería compartirles que nuestra acción pública es una acción muy especial y que la puede hacer cualquier ciudadano, pero lamentablemente hoy en día se le exige al ciudadano del común hacer una acción pública de inconstitucionalidad. Como yo les decía a mis apreciados estudiantes de nivel de pregrado y de maestría, hay grandes maestros del derecho constitucional en Colombia, les han admitido demandas de inconstitucionalidad. Entonces, yo les digo a ellos, si a esos grandes maestros del derecho constitucional la Corte les dice que no saben hacer una demanda, ¿qué se puede esperar de los simples mortales como nosotros? ¿Cómo es posible que un gran maestro del derecho en Colombia tenga que interponer un recurso de súplica
para que la Corte Constitucional le admita una demanda. Hace poquito con un apreciado estudiante hablamos de una profesora que tiene un doctorado en la Universidad de París, ex experta en Derecho Constitucional Comparado, hizo en Colombia una acción pública y la Corte le dijo, usted no sabe hacer una demanda, porque usted es ciudadana, no cumplió con los requisitos de pertinencia, de suficiencia, de claridad. Entonces, uno ve esas problemáticas en la acción pública. Y es fascinante analizar cuando la Corte Suprema ejercía ese control de constitucionalidad. Quiero compartirles una sentencia muy interesante. Se profirió en el año de 1912, la primera sentencia histórica en Colombia, donde se declara inexequible, es decir, una norma contraria a la Constitución, fue en 1912, es decir, 2 años después de que haya surgido la acción pública. Y esta demanda la presenta un sacerdote. Y el procurador, que es el que interviene en ese tipo de procesos, el procurador le dijo a la Corte que tenía que inhibirse porque ese ciudadano que era sacerdote no podía hacer la acción pública porque era extranjero. La Corte desde 1912 entendió que si bien es cierto, era extranjero, no perdía la calidad de ciudadano. Es decir, que cuando la Corte Suprema ejerció el control de constitucionalidad de 1911 a 1991, se tomó en serio la garantía y protección de los derechos humanos, específicamente mediante la acción pública de inconstitucionalidad. Ya para terminar mi intervención, quisiera hacer referencia a algunos aspectos dogmáticos muy interesantes de la Constitución de Brasil. Yo le decía al profesor Sergio, cuando nos conectamos y estamos hablando un rato, yo me atrevería a hacer una investigación porque creería que nuestra Carta Política de 1991 se basó o se fundamentó en la Constitución de Brasil, porque la estructura, la redacción de la Constitución de Brasil es muy similar a la redacción de la Constitución Política de 1991. Desde el punto de vista de la dogmática de la Constitución, me refiero a la parte de los principios constitucionales, a los valores constitucionales y a los derechos fundamentales. Prácticamente nuestra Constitución Política 91 recogió lo establecido en la Constitución de Brasil. Me llamó mucho la atención 2 cosas. La primera es que ambos textos constitucionales plantean una garantía muy importante, y es que se habla de que tanto Brasil como Colombia son estados democráticos de derecho, es decir, son estados constitucionales. Otra característica muy importante que me llamó la atención de la Constitución de Brasil es el fundamento de la dignidad del ser humano. Yo creo que el fundamento del texto constitucional es la dignidad del ser humano. El ejercicio profesional que cada uno realiza día a día no es más que la protección de las dignidades. La dignidad del ser humano, como lo dijo Kant, no, implica que tratemos siempre a los demás como fines y no como medios. Es decir, ese es un imperativo categórico. Y ese fundamento de la dignidad no es más que el fundamento de los derechos humanos. Ya el profesor Sergio lo planteó en este importante evento, y es que la garantía de la igualdad, la garantía de la no discriminación por razón de sexo, de raza, de opinión política, de opinión filosófica, no es nada más y nada menos que la protección de la dignidad del ser humano. Y tanto la Constitución de Brasil como la Constitución de Colombia tienen como objetivo principal garantizar el derecho a la igualdad, porque no solamente es una igualdad formal, sino es una igualdad material, es decir, que el Estado tiene que adoptar todas las medidas necesarias para que la igualdad sea real y efectiva, especialmente frente a aquellos sujetos que históricamente han sido discriminados. Y creo que la Constitución de Brasil en esa parte es muy importante. Y otra característica que también vi muy interesante en la Constitución de Brasil es la solidaridad. Es decir, uno puede interpretar la importancia de la solidaridad frente a los más débiles, frente a los más necesitados. La profesora Manuelita, haciendo una intervención excelente, donde yo traté de extraer algo de la profesora Manuelita por mi déficit
en el portugués, es la parte ecológica de las constituciones, es decir, el tema del medio ambiente. Tenemos que concientizarnos de la importancia del medio ambiente, tenemos que concientizarnos de la importancia de lo que nos hablaba Manuelita frente a los derechos, digamos, de algún lado, de un tema colectivo. Por ejemplo, un tema cuando se hablaba del derecho al agua, yo considero que es deber de todos nosotros una garantía de esos derechos sociales, económicos, culturales, porque a veces dejamos de lado esos derechos de segunda o tercera generación, porque algo muy importante es que hoy en día todos los derechos son importantes. Hoy en día no podemos hablar de una clasificación de derechos de primera, de segunda o tercera generación, ya se habla de derechos de cuarta generación, sino que por la misma finalidad, por el mismo principio, por el mismo valor y derecho de la dignidad, implica es que debamos proteger todos los derechos humanos. Entonces, pues de esta manera termino mi intervención. Nuevamente me siento muy honrado, muy feliz por la invitación que me han hecho. Espero, me comprometo, si me vuelven a invitar, estudiaré el portugués para que podamos todos entrar en la misma tónica. Entonces, pues, muchísimas gracias por esta honrosa invitación. Y como decía también la profesora Manuelita, pues esperamos poder compartir, poder intercambiar información académica. Hoy me voy feliz, hoy me voy feliz porque la Constitución de Brasil me generó muchas inquietudes intelectuales positivas. Me voy a comprometer desde ya a mirar, a investigar en la Asamblea Nacional Constituyente de nuestro país cómo fue esa influencia de la Carta Brasilera, porque les digo desde ya, yo estoy seguro de que algún constituyente tuvo que haber invocado en esa asamblea de 1991 la querida Constitución de Brasil. Muchas gracias. Muito bem. Muitas graças, professor Álvaro. A sua fala foi muito clara. Acho que todos podemos compreender muito bem as suas ideias, né? Parabenizo por essa atenção em se dirigir. Grande parte do nosso público é de língua portuguesa, então você facilitou bastante, né, a compreensão. O professor Álvaro nos traz na sua fala uma abordagem muito importante, que é um instituto que da ação civil, da ação pública de constitucionalidade, né, que na sua origem possibilita que todo cidadão possa fazer essa arguição de inconstitucionalidade, muito diferentemente, né, do que consta na Constituição brasileira, onde o controle concentrado de constitucionalidade é um controle bastante restrito, né, às altas autoridades do Brasil, como o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados e os partidos políticos com representação nacional. Esses com legitimidade ampla, né, podendo fazer questionamentos em todos os temas da Constituição. E também traz aqueles que têm a legitimidade restrita ou legitimidade específica, só contém um interesse determinado, que é a mesa das Assembleias Legislativas, dos entes federados e do Distrito Federal, o governador do Estado e também a Confederação Sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Então, o controle concentrado ele é bastante limitado, inclusive isso se leva a outros instrumentos também constitucionais, tanto controle da omissão, controle de constitucionalidade, também que tem essa restrição, a DPF, né, a arguição de descumprimento de preceito constitucional, também tem essas limitações. Então, é importante também, claro, que a gente percebe que no andar, né, das atividades houve também uma limitação, né, através da jurisprudência do Tribunal da Colômbia, em criar um gargalo, né, uma limitação na tramitação dessas ações públicas. Mas é interessante esse tema, para nós é desconhecido, né? Nós estudamos pouco
nessa questão o direito colombiano, mas, claro, outras áreas do direito colombiano, como a própria professora Manuelita colocou, por exemplo, o estado de leis inconstitucionais, que é uma medida muito adotada na Colômbia e que agora está se discutindo, né, e o próprio Supremo já tem se posicionado nesse aspecto. Então, né, felicitações aí e grato pela sua exposição, que nos deu uma visão muito boa desse instituto e também da sua aplicação aí na Colômbia. Também hoje é o dia se não me engano, hoje é o dia da proteção dos animais também, né? Parece que eu tenho visto aí nas redes sociais pessoas mostrando, né? Que é o dia de proteção dos animais, então também de acordo com a temática, né, que nós trabalhamos hoje, né, com a professora Manuelita, deu esse cunho da justiça ecológica, né? Então que transita também com esse tema. Bom, gente, vamos dar uma olhada aqui no nosso chat. Não sei se o professor Álvaro e a Manuelita, né, estão acompanhando aí. Eu queria fazer uma saudação aos professores do nosso curso de Direito, né, que estão participando, o professor Alberto, o professor João Alexandre Bittencourt, lá do campo de Cachoeira do Sul, que está presente. Inclusive, o professor João Alexandre postou uma pergunta, né? Não sei se o professor Álvaro identificou ali no final do chat ali, João Alexandre Neto Bittencourt, tem uma pergunta: uma ação pública de inconstitucionalidade não pode resultar em disputas políticas, ideológicas, desprovidas de todo interesse legal? Não, acho que é um questionamento interessante, né? Se não pode ser utilizado, né, como instrumento de disputas políticas, né? Não sei se o professor já gostaria de fazer abordar, e Manuelita, como eu já coloquei essa questão, não te importa, né, de professor Alves já responder essa pergunta? ¿Ah? Y esa pregunta que me formulan me parece muy, muy importante y yo quisiera responderla en los siguientes términos. Y es que evidentemente uno logra evidenciar que hay acciones públicas de inconstitucionalidad que pueden tener un impacto nacional en Colombia, que muchas veces el Tribunal Constitucional prefiere inhibirse, es decir, decirle a un ciudadano que su demanda adolece del cumplimiento de estos requisitos a decidir de fondo. Les cuento, cuando les compartí lo de esta doctora de la Universidad de París, se trató de una acción pública de inconstitucionalidad contra el tipo penal del aborto. Esta profesora lo que quería buscar era la penalización absoluta del aborto. Y la Corte, a una experta, le dijo: su demanda no cumple con los requisitos de pertinencia, de suficiencia, de claridad. Entonces yo he logrado evidenciar en mis investigaciones que la Corte prefiere inhibirse, la Corte prefiere decirle a un ciudadano que su demanda adolece de déficit de carga argumentativa para no pronunciarse de fondo y no tener ese peso de decir si esa norma jurídica es contraria o no a la Constitución. Entonces yo sí considero que de alguna manera puede tener un tema político la acción pública de inconstitucionalidad. Claro está, diferenciando que una cosa es decir que la acción pública tiene una naturaleza política, como ya les compartí, y otra cosa es decir que obviamente detrás de muchas decisiones al interior del Tribunal Constitucional pues está un tema político. Y pues hay que decirlo, y es que las decisiones que adoptan los tribunales constitucionales del mundo de alguna manera tienen un tema político, porque son decisiones que van a tener consecuencias en un ordenamiento jurídico. En estos momentos, ustedes saben lo que está pasando en Estados Unidos, con la integración de un nuevo integrante de la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? Y independientemente de quién llegue, ya sabemos que hay una candidata para ser magistrada de la Corte Suprema, pero pues todo puede pasar, en política todo puede pasar, pero es lo que dice uno, porque es el poder que tienen 9 jueces de fijar el alcance de las disposiciones constitucionales.
Sabemos que en Estados Unidos, pues uno tiene muy claro que hay dos tipos de interpretación, la originalista y la evolutiva. Entonces, hay un bloque conservador en la Corte Suprema que se casa con la teoría originalista, y es que las constituciones deben interpretarse como lo que hicieron los constituyentes. Y está la otra escuela progresista, liberal, y es que las constituciones tienen que interpretarse con fundamento de las nuevas realidades sociales y económicas. Es como diría el gran filósofo Heráclito, el famoso presocrático, cuando decía que todo cambia, todo fluye y nada permanece, todo es un devenir, lo que era ayer ya no es. Entonces las constituciones son un devenir, diría, parafraseando un poco a este gran filósofo presocrático, y es que las constituciones tienen que interpretarse con fundamento de las nuevas realidades, porque si no, habría discriminación, si no, los grupos que han sido marginados y discriminados en toda la historia de la humanidad seguirían siendo discriminados. Entonces, la Constitución hay que adecuarla a estas nuevas realidades sociales, económicas y culturales. Y en ese sentido, los magistrados pues tienen que tomarse en serio, porque es que no están interpretando cualquier norma, están interpretando la Constitución, que es la norma de normas. Y, por supuesto, como lo venía diciendo, pues detrás de una acción pública de inconstitucionalidad está todo el tema político. Yo les quiero compartir una sentencia, dos sentencias para que ustedes vean la problemática en Colombia. Y fíjense que estas sentencias fueron las sentencias que me dieron la idea de hacer mi tesis de maestría. Eh, un ciudadano presentó una demanda contra un artículo que regula el Estatuto de Protección Animal, y este ciudadano le pidió a la Corte Constitucional que declarara inexequible una norma, una regla que establecía el maltrato contra las corridas de toros. Pues en Colombia, pues somos un país donde somos muy pro a las corridas de toros. Entonces este ciudadano le dijo a la Corte de que era inasequible las corridas de toros, porque esto va en contra de lo que hablaba la profesora Manuelita de la Constitución ecológica, es decir, la importancia del medio ambiente, la importancia de la flora, la importancia de la fauna. Los animales, si bien es cierto, no son titulares de derechos, sino es en protección constitucional, porque hacen parte del medio ambiente. Y nuestra Constitución, dijo ese ciudadano, no solamente es una Constitución económica, no es solamente es una Constitución social, sino es una Constitución ecológica. La Corte Constitucional, una sentencia 5-4, vean ustedes, 5-4, le dijo al ciudadano que su demanda era terrible, que no cumplía con la pertinencia, que no cumplía con la suficiencia. Otro ciudadano volvió a demandar el tema de las corridas de toros. El suscrito profesor, yo hice una intervención ciudadana en la Corte Constitucional y me llamó la atención porque yo, al estudiar la demanda del otro ciudadano con la anterior demanda, eran demandas muy similares. Cuando hice la intervención ciudadana, yo planteé que de pronto la Corte se iba a inhibir. Quiero compartirles que en nuestro sistema procesal constitucional, cualquier ciudadano, dentro de un término que establece la Corte, que es de 10 días, puede intervenir. Si el profesor Sergio hace una acción pública de inconstitucionalidad y la Corte le admite la demanda, yo puedo intervenir apoyando o no la constitucionalidad de la norma. La Corte en esta sentencia sí se pronunció de fondo, que es la sentencia C666 del 2010. Y por primera vez la Corte Constitucional estableció que los animales, si bien es cierto, no son titulares de derechos, sí merecen protección constitucional, porque la tortura contra los animales no tiene ninguna justificación constitucional. Más allá de la importancia de la sentencia, hay que decir que la gran pregunta es por qué en la primera sentencia la Corte se inhibió, es decir, por qué no estudió de fondo la demanda y en esta otra sentencia sí. Entonces es un caso paradigmático para que ustedes vean que detrás de esas decisiones hay de pronto un interés político para no haber abordado ese tema. Pues, es un tema controversial, como es el tema del derecho de los animales en Colombia. Ótimo, professor. Obrigado pela sua intervenção. Eu passo de pronto, professora Manuelita. Nós temos duas questões, professor, eu acho que se encaixa bem para a senhora, não sei. Ali tem no chat o Andrés Coelher Cedinho,
Ele fala que, boa noite, a ação pública de constitucionalidade brasileira só pode ser usada pelos que participarem na criação normativa ou pode ser qualquer um dos órgãos e instituições que foram mencionadas pelo Dr. Sérgio. Então, vocês podem responder essa pergunta. E a segunda, do professor Josué, né, que gostaria de aproveitar e pedir ao professor que explicasse novamente a inversão de abordagem implementada pelo professor Michele Carducci em relação à concepção de justiça ecológica. Adelante, professor. Foi claro. Muito bem. Na verdade, no Brasil, nós não temos a ação pública de inconstitucionalidade, né? O professor Álvaro comentou sobre a experiência colombiana. Aqui no Brasil, há até quem deseja trazer essa abertura. Nós falamos já da amicus curiae, falamos da audiência pública, falamos das formas que o Brasil tem de abrir os processos de controle concentrado para uma pluralidade, para um diálogo, para outras partes. Mas nós não temos a ação pública. Então, realmente, somente os legitimados mencionados pelo professor Sérgio que podem interferir, que podem provocar o tribunal para o exercício desse controle de constitucionalidade. Tá ok? Agora, assim, professor Michele Carducci. Exato, o que eu estava querendo dizer? O professor Michele Carducci diz exatamente que essa justiça ambiental clássica, que lida com os conflitos entre os seres humanos e o meio ambiente, ela, por si só, não é suficiente. Então, é necessário trazer o aspecto social e deslocar o centro dessa justiça para as relações que estão atreladas a essa justiça, em uma perspectiva ecossistêmica. Então, ele reconhece exatamente que há falhas estruturais, há relações que são subjacentes ao meio ambiente, como eu falei, da conexão entre todos os direitos fundamentais. Então, somente essa concepção ecológica da justiça é que pode realmente trazer soluções efetivas para esses litígios, que podem ser considerados litígios estruturais em uma perspectiva ecossistêmica. Então, ele reconhece uma disfuncionalidade estrutural originária. Então, por isso que é necessário falar-se hoje em uma justiça ecológica e não necessariamente apenas uma justiça ambiental. Espero que tenham me escutado agora com clareza. Obrigada. Ótimo. Ótimo, ficou claro, Manuelita. Ótimo. Muito obrigada. Não, ficou ótimo, perfeito. Não travou agora, compreendeu muito bem, né, essa transição. Bom, nós já estamos com o horário adiantado, não tem mais perguntas assim formuladas. Acho que o nosso debate poderia ir por mais algumas horas, né? Teríamos muita questão para explorar do professor Álvaro e também da professora Manuelita. Mas eu acho que já podemos encaminhar para o encerramento, né, professor José? Você gostaria de fazer um comentário final? Claro. Eu vou deixar a palavra... Aproveito só para consignar, né, o agradecimento novamente à professora Manuelita Hermes. Muchas gracias, professor Álvaro Jiménez, por sua exposição muito clara. Foi um prazer ter estado com vocês essa noite. Manuelita, você gostaria de fazer uma consideração final? Eu estava até escrevendo aqui no chat. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é sempre importante, sobretudo como foi dito aqui no começo, nesse momento de turbulências, nesse momento de abalos, por que não dizer assim, do Estado de Direito, da democracia, de ascensões de extremismo, de populismo, de intolerância. Vamos lembrar a Constituição e lembrar esse passado, lembrar a necessidade que a gente tem de resgatar essa exuberância ambiental, de resgatar ou de, na verdade, conceder um projeto de cidadania àqueles que foram, infelizmente, escravizados, por exemplo, e hoje a gente tem
com todo esse ressurgimento do debate da população negra, da discriminação, do racismo. Vamos aproveitar esse ano, que eu acho um ano emblemático em relação aos direitos fundamentais no Brasil, para promover debate, sim, sobre esse meio ambiente, sobre a população indígena, que agora, com a pandemia, se viu tão vulnerabilizada. Então, assim, parabéns a todos os organizadores, ao professor Sérgio, ao professor Josué, a quem participou. Obrigada pela audiência, obrigada pela participação, pelas perguntas, pelos comentários. Parabéns pela iniciativa. Agradeço mais uma vez o convite, foi uma honra. Que bom encontrar o professor Álvaro, que está na Colômbia. Que maravilha nos valer dessa facilidade tecnológica, né? Uma das facetas positivas da pandemia, essa aproximação. Então, parabéns, agradeço, estou à disposição para alguma outra oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professor Álvaro, por favor, adelante. No, pues me siento en casa, realmente, me Sí. siento como si estuviera en Brasil. Sí, realmente me siento muy, muy contento de conocer a cada uno de ustedes, a todos los apreciados participantes. Si el profesor Sergio me lo permite, me gustaría dejarle mi correo electrónico por si alguien quiere escribirme o quiere mayor información académica, pues un poco de nuestro derecho procesal, porque en estos importantes e interesantes eventos académicos siempre quedamos con iniciativas y que lamentablemente pues por el tiempo pues no podemos concluirlas. Entonces pues sí les podría dejar mi correo y intercambiar información. Una alegría enorme volver a ver a la profesora Manuelita, con quien hemos tenido que compartir en Portugal. El doctor Sergio, muchísimas gracias, profesor Sergio, por honrarme. Me siento muy, muy honrado de esta invitación que me hizo. Y a toda la querida comunidad académica de la Universidad Luterana de Brasil, pues los espero en Colombia, todos ustedes, ojalá me puedan escribir y algo muy importante es lo siguiente, todo esto que está pasando en el mundo, todo esto de la pandemia nos invita a reflexionar y a tener en cuenta que siempre el ser humano necesita de los demás, siempre necesitamos de los demás y que muchas veces no son tanto los textos constitucionales, porque la letra está ahí, sino, parafraseando a Dworkin, es importante que todos nos tomemos en serio los derechos humanos. El profesor Sergio y la profesora Manuelita, pues saben, cuando hice mi conferencia en Lamego, Portugal, yo terminé con unas palabras del maestro italiano Norberto Bobbio, que quiero también traerlas nuevamente a colación, y es que el maestro Norberto Bobbio nos enseña que el grave problema de los derechos humanos no está en fundamentarlos, sino en protegerlos. Y a veces creo que como seres humanos no somos conscientes de eso. Tenemos que fomentar en nuestras actividades académicas y en nuestro hogar, en nuestras familias, ese deber ser de proteger los derechos humanos. Creo que en los eventos académicos como en es donde podemos construir no solamente academia, sino eso que dicen nuestros textos constitucionales, que es la dignidad del ser humano y la solidaridad. Entonces me retiro, ¿no? Me retiro muy, muy feliz y realmente espero que podamos seguir compartiendo y intercambiar conocimientos. Entonces me despido con mucha alegría y les agradezco haberme honrado con su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, professor Álvaro. Muito obrigado, professora Manuelita, pela aceitação imediata em participar desse nosso evento, né, junto à nossa Universidade Luterana do Brasil, o que proporciona esse intercâmbio, né, cultural, esse intercâmbio entre universidades, esse intercâmbio principalmente com os países da nossa América Latina. Eu sempre defendo, né, essa inter-relação, né, que nós devemos olhar para a América Latina, nós devemos olhar para as produções que as universidades aqui da América Latina estão produzindo, estão desenvolvendo, né? Muita gente olha para a Europa, olha para os Estados Unidos, mas deixa de olhar aqui os nossos vizinhos, né? O que estão produzindo, a riqueza de conhecimento que se produz, principalmente na área do direito constitucional e outras áreas do direito, e também do direito ambiental, do direito internacional.
e outras áreas. Então, fico muito agradecido a todos pela participação. Agradeço a nossa coordenação, o professor José, que deu todo o apoio e possibilitou que esse evento fosse realizado. Agradeço a Mirelle, a nossa acadêmica, que em nome dela agradeço a todos os alunos, nossos acadêmicos que estão participando, e também a todos os acadêmicos de Colômbia, né, que participaram, a professores e profissionais. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana e um bom final de ano para todos. Até o nosso próximo encontro. Vale. Até, boa noite. Hasta luego. Vale. Chao.